Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam todos bem-vindos. De segunda a sexta, às 8 da noite, estamos aqui para informar vocês. O papo de hoje é imobiliário e o tema é Porto Alegre, os desafios da modernização da cidade. O Brasil chegou à marca em 2023 de 600 mil corretores de imóveis ativos. Estamos recebendo o vereador de Porto Alegre, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o CRECI, Dr. Márcio Binzeri. Muito obrigado pela presença no papo de hoje. Muito obrigado, João. Obrigado, Amanda. É uma satisfação poder conversar com vocês um pouquinho a respeito do mercado imobiliário, dialogar um pouquinho com o futuro, a respeito também das mudanças que vai propor o nosso plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental em Porto Alegre. É com uma satisfação muito grande poder estar aqui no Papo Certo, trazendo atualidade aqui para os nossos telespectadores. Obrigado. Seja então muito bem-vindo. Obrigado. E você aí de casa pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Venha, envie o seu comentário que nós vamos ler e nosso convidado responder aqui no programa. Fique aí que em 30 segundinhos estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o nosso programa através dessas redes sociais. Bom, para começar agora então, Dr. Márcio, quais são os desafios da modernização de uma cidade? Então, a nossa cidade, ela é uma cidade, digamos assim, privilegiada pela natureza. Eu acho que digamos assim, uma página importante, um capítulo importante da história de Porto Alegre no que diz respeito a desafios, não é? Diz respeito ao nosso reencontro com o Rio Guaíba. Porto Alegre tem 74 quilômetros de orla, não é? Então, realmente... A gente não tem essa dimensão, às vezes, que tem 74 quilômetros de orla. É uma extensão grande, né? E alguns novos cenários, eles vêm favorecendo a interlocução da cidade com a orla. Nós tivemos agora ali a revitalização da pista de skate em frente ao Marinha. Nós já tínhamos tido ali uma parte importante de revitalização ali no estilo calçadão nas proximidades do gasômetro, não é? Agora está agendada aí a inauguração do Pontal do Estaleiro, que também era uma área degradada. Vai ser agora do dia 25? É agora dia 25, que será devolvida para a cidade como forma de parque. Então, eu acho que esse reencontro da cidade, o próprio catamarã fazendo, né, essa interlocução com Guaíba, foi um ponto importante, né? Claro que a gente sabe que a gente precisa implementar ainda questões aí que dizem respeito à melhoria das ciclovias. Eu acho que a bicicleta também é qualidade de vida. Porto Alegre já vem avançando bastante, mas é necessário e importante, né? De vez em quando eu ando ali na Ipiranga, cada vez que eu vou andar, parece que tem mais gente andando de bicicleta. É que realmente é que tem que haver uma cultura, né? Mas a gente percebe assim que com o próprio advento do plano diretor cicloviário reduziu muito os acidentes com bicicletas. Não sei se você se lembra que seguido tinha acidente. Tinha noticiário. E agora, então, como existe uma faixa própria para as bicicletas, melhorou muito.
Mas nós temos grandes desafios ainda. A gente tem inclusive agora, essa semana ainda já foi aberto ali até segunda-feira a indicação dos representantes que estarão na comissão que analisa a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental da cidade, e que a última revisão foi em 2010. Então, de lá para cá, existe um cenário bem diferente de mobilidade urbana. Imagina só, praticamente não existia o Uber em 2010, Sim. né? Então, existem vários desafios do Uber, que eu digo assim, não pode ser o 99, mas eu digo, não existiam os aplicativos de transporte, né? Então, aí na mobilidade, a questão do transporte coletivo e outras situações aí, que eu acho que nós vamos poder estar debatendo nessa noite aqui de trabalho nosso. E podemos dizer quais são, então, os maiores desafios enfrentados para que se possa resolver ou ao menos amenizar a situação da mobilidade na capital? Eu acredito que a questão da mobilidade, a gente com inteligência, claro que essa questão da ciclovia é importante, mas o desafio maior são conceitos, hoje eu diria assim. A gente tem hoje uma situação envolvendo as tarifas e a interlocução com a região metropolitana que acabam engessando um pouco a mobilidade no que diz respeito ao transporte coletivo. Por exemplo, existe um regramento que os ônibus intermunicipais eles não podem parar nas paradas de ônibus da cidade. Então, às vezes, um ônibus que está vindo de Viamão, de Gravataí, ele é obrigado a fazer o transbordo lá no centro, né? Então, nós temos verdadeiras situações que configuram rodoviárias a céu aberto, que dizem respeito a todo o fluxo do transporte coletivo, que nós talvez tenhamos que pensar em algo mais inteligente no que diz respeito à mobilidade, talvez até os VTLs, que são veículos de transporte leve, os trens de superfície, fazer transbordos, por exemplo, como é o caso ali na CIS Brasil, no Triângulo da CIS Brasil, que ali pudesse haver um transbordo. Vocês imaginam que, por exemplo, na Farrapos tem 400 linhas de ônibus. 400 linhas de ônibus? 400 linhas de ônibus, né? Eu realmente agora entre organizar a CIS tudo Brasil, isso. Então, esses gargalos, CIS Brasil, Farrapos, João Pessoa, Oswaldo Aranha, né? Protásio Alves. Então, a gente tem alguns gargalos assim que já estão praticamente em colapso, né? E uma outra situação que acho que seria muito importante era a extensão ali a partir do mercado de outras estruturas de linhas de metrô, que talvez pudessem também ir avançando e, claro, que também com legislação inteligente, que possa absorver, digamos assim, a necessidade de um transporte de, sei lá, 40 mil passageiros por sentido hora, que é o metrô, ele tem que ser financeiramente viável, né? Então, tem que haver um adensamento no entorno das paradas, enfim. Mas como acontece, imagina se a gente pode hoje pensar na possibilidade de não existir o metrô que liga hoje Porto Alegre a Novo Hamburgo, né? Imagina como seria. Como seria se não tivesse, né, o metrô, né? Não dá nem para imaginar. Nem para pensar, né? Mas eu acho que até a questão do catamarã, mais uma ou duas paradas do catamarã para atender a Zona Sul, né? Interlocução com Guaíba. Mas se hoje fosse ter a extensão do metrô, seria para qual região? Se tivesse como estender? Tem estudos, Norte, Sul? Tem estudos que permitem assim a possibilidade do metrô ele ser, digamos assim, fazer aqui às vezes subterrâneo, né, na CIS Brasil, ou até na Protásio, ou se dirigir mais para a Zona Sul, que são as áreas mais adensáveis da cidade. Então, claro que teria que se pensar talvez um plano diretor mais arrojado, um índice 5, talvez, né? Hoje o maior índice de ocupação é o índice 3, né? Com exceção assim dos projetos especiais, mas via de regra o limite máximo de ocupação. Então, se o cidadão tem um imóvel com 1.000 metros quadrados, ele só consegue construir até 3.000 metros quadrados. Se o índice for 2,4, é 2.400 metros quadrados. Se o índice é 1,9, é 1.900 metros quadrados. Mas tu tem, por exemplo, que nem a gente flexibilizou ali agora, foi feito um projeto pelo governo municipal atual, o prefeito Sebastião Melo, que no 4º distrito ele já permite ir até o índice 5. Por quê? Porque o 4º distrito ele se transformou numa zona degradada, né? Que assim, os finais de semana até ali, as esquinas às vezes são tomadas por situações, né?
até que nem vem ao caso aqui a gente comentar, mas é uma área muito nobre no que diz respeito ao território da cidade e a localização, porque é perto da rodoviária, é perto do aeroporto, perto das principais saídas e chegadas da cidade. A partir do segundo andar tem vista para o Guaíba, qualquer empreendimento ali, não é? Tem estações de metrô. Que é ótimo. E ali está mal aproveitado, né? Uma região que não tem nenhum atrativo, porque existe ali um patrimônio cultural, entre aspas, né, a ser preservado, que até meio, no meu ponto de vista, contestável, mas se não houver uma legislação inteligente que permita a ocupação daquele espaço, ele vai ficar ali. Então a prefeitura fez este incentivo para as construções e permitiu um índice maior. É uma maneira inteligente. Vai ser 5 ali agora? Índice 5. Já está aprovado isso? Está aprovado. Né? Então, a mesma coisa, por exemplo, em Xangri-Lá, fizeram uma legislação que permitiu condomínios. Hoje a capital dos condomínios é Xangri-Lá. Tem algumas cidades, por exemplo, que não permitem condomínios em determinadas regiões. Já, por exemplo, Porto Alegre vai fazer um condomínio, a exemplo assim do Terraville, tem que ser numa zona mais afastada, senão ele causa um caos no trânsito, né? Conforme o condomínio e a sua dimensão, ele causa um problema de mobilidade, né? Mas eu acredito que ainda existe espaço para um trabalho de inteligência, de compreensão do desenvolvimento urbano, áreas de ocupação intensiva, áreas de ocupação rarefeita, metodologias de ações compensatórias e mitigatórias de empreendimentos. O cidadão vai fazer um empreendimento, aí ele, por exemplo, vai fazer uma escolinha, uma creche, ele tem que ter uma previsão de um estacionamento para embarque e desembarque, tem que ter uma faixinha de trânsito para atravessar a rua. Ele vai fazer um posto de gasolina, ele já tem que ter um impacto maior, tem que pensar na questão ambiental. Também, né? Então, cada empreendimento ele tem um impacto. Vai fazer um shopping center, vai manter 10 mil pessoas por dia. O shopping center ele tem que dimensionar e ele tem que entregar para a cidade uma estrutura que comporte que aquele empreendimento ele aconteça ali. Então, a partir de iniciativas como essa, a cidade vai se remodelando e vai se implementando e vai melhorando também. Não é só com recurso público, mas também com recurso privado, né? Professor Márcio, e como é que a tecnologia pode ajudar na melhoria da segurança pública da cidade? Casualmente, João, essa semana a gente fez ali a sabatina do corregedor da guarda. O corregedor da guarda, ele para ser nomeado, ele é feito uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Sabia. Né? Então a gente fez a entrevista lá com o major e realmente hoje a tecnologia ela vem ajudando muito na redução, por exemplo, no roubo de carro, até a questão de roubo de fios. Que é um problema hoje de Porto Alegre. É um problema gravíssimo, essa questão do cobre. E hoje existem investimentos também em drones para segurança pública, com câmeras de alta resolução. Eu acredito que na tecnologia nós temos como avançar muito, mas infelizmente ainda, e a gente viu essa questão envolvendo Blumenau, né? Contra situações completamente atípicas, às vezes a surpresa ela acaba superando toda e qualquer prevenção e acaba nas fatalidades, né? Exatamente sobre isso que eu gostaria de lhe perguntar, doutor, em relação ao que está sendo feito nas escolas em relação à prevenção à violência. Houve agora, digamos assim, uma comoção pública pela exigência se redobrando aí questões de segurança, de controle de ingresso, de exigência de revista. O botão do pânico também, né? Que foi instituído. Botão de pânico, algumas situações envolvendo aí a gente chama assim, é o motoqueiro, aperta o botão, veio o motoqueiro, né, da empresa privada, mas a gente sabe que essa questão da segurança, ela o tempo inteiro tem que estar se pensando em melhorar condições de segurança, até porque ficou comprovado, né, que cada vez mais, em função também das redes sociais, do acesso, enfim, acaba que as pessoas... E também tudo que envolveu aí a própria pandemia, a violência ela está aflorando de alguma maneira naquelas mentes já conturbadas, né? Então a gente fica muito surpreso que possa ter acontecido algo do estilo que aconteceu lá em Blumenau, né? Então a gente tem que trabalhar sempre na prevenção, ou é numa porta giratória, ou num detetor de metal, ou é na instrução ali e orientação na colocação de cercas elétricas. Tem que trabalhar dentro do sentido da prevenção.
Então, essa é a nossa maneira assim, de entender que a gente tem que aprimorar a defesa, em especial nos cuidados com as nossas crianças. Aproveito para mandar um abraço para os amigos, o Gustavo e o Felipe Calef, da Bion, que lançaram uma tecnologia para ajudar, junto, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, para as escolas no botão de pânico, né? Então, fica um abraço aí e parabéns pela iniciativa. Excelente. Bom, doutor, como é o desafio, qual o desafio da qualificação, né, dos hospitais de Porto Alegre? Olha, a gente tem em Porto Alegre a chamada ambulancioterapia, né? Praticamente uma demanda importante da cidade. Ela é atendida em Porto Alegre, mas também da região metropolitana e de cidades mais distantes que acabam vindo para cá para o atendimento. Então, realmente, o cobertor é curto, não é? Uma forma que a gente encontrou também, e os vereadores vêm contribuindo com a questão da saúde em Porto Alegre, em especial, é através das emendas parlamentares. Então, cada vereador tem um percentual, tem um valor em emendas parlamentares que gravam no orçamento e elas são impositivas. E a metade da verba ela é destinada à área da saúde. Então, a grande maioria, não é, dos vereadores dedica esse recurso aos hospitais em especial. Claro que algumas entidades, por exemplo, assim, o câncer infantil, o Instituto do Câncer Infantil também pode receber recurso, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho também um compromisso com a questão do teste do pezinho, que foi uma legislação que a gente fez a proposta, foi aprovada, de ampliar a detecção de doenças através do exame do teste do pezinho. Então, como toxoplasmose, nanismo, entre outras ali, até algumas que levam à morte. Então, se a criança fizer o teste do pezinho e detectar uma doença e a gente puder salvar essa criança, já está valendo a pena. Então, fiz, por exemplo, uma emenda de R$400 mil para o Hospital Presidente Vargas, no sentido de auxiliar a ampliar a detecção de doenças sob o ponto de vista do teste do pezinho. Mas a gente sabe que realmente todo e qualquer investimento na área da saúde, ele é muito bem-vindo. Eu estive casualmente essa semana, eu sou irmão também da Santa Casa, né, o hospital lá que está sendo construído pelo Grandene. Realmente foram 80 milhões de investimento ali, então está ficando muito bonito também. A gente tem a referência, o Hospital Moinhos de Vento está entre os 3 melhores hospitais do Brasil, né? Então a gente sabe que hoje a gente tem uma excelência do serviço, a própria Santa Casa, o Complexo Santa Casa, os nossos hospitais públicos que atendem as maiores demandas, como clínicas, o Conceição e os outros hospitais que atendem 100% SUS, como é o caso do Vila Nova, entre outros ainda, né? O próprio Divina, que dividem o atendimento também nos postos de saúde, pulverizando o atendimento da baixa complexidade. Então, a gente percebe assim que muita coisa tem que ser feita, mas o secretário Esparta aí tem conseguido avançar, destinando também alguns recursos, alguns gravames para a construção de postos de saúde. Eu mesmo venho trabalhando aí na interlocução para a construção do posto de saúde ali na Vila Planalto. Fiz um trabalho, conversei com o secretário, foi destinado uma verba, está gravado no orçamento, 3 milhões para construir mais um posto de saúde. Então, a baixa complexidade, os postos de saúde, as UBS, eles vão aliviando a rede pública, né? Perfeito, então. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então fiquem aí que em 30 segundinhos estamos de volta com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui os nossos entrevistados trazem assuntos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha acompanhar o Papo Certo nas redes sociais, lembrando que também estamos nos principais canais digitais.
Bom, como estamos aqui com o presidente também do Cresci, né? A gente quer saber como é que o Cresci está fazendo para capacitar e qualificar os corretores do nosso estado. Então, a gente vem acompanhando as mudanças do mercado imobiliário que vem ocorrendo de maneira muito acelerada, né? Em especial com o advento aí das ferramentas de internet, hoje a questão virtual muito presente, né? E os próprios mecanismos hoje de assinatura, tudo eletronicamente falando. Então, o corretor que não estiver atualizado, ele está fora do mercado. E o Cresci vem também procurando sempre trazer elementos para esta atualização. Nós estamos com cursos semanais. Que bom. Semanais na plataforma EAD. Claro que, em função da pandemia, a gente teve que se reinventar. Está tudo online, não é? Então, a gente tem ali o curso de fotografia imobiliária, o curso de perito judicial, inferência estatística, oratória, como utilizar HP12C, a calculadora que faz o cálculo. O valor da parcela. O valor da parcela. O cliente vai ver quanto vai dar a parcela por mês. Então, o corretor ele tem que estar ali atualizado, sempre procurando o aperfeiçoamento. E o Cresci, então, proporciona. Toda segunda-feira a gente abre uma leva de cursos, toda de uma meia dúzia. Eventualmente, a gente faz também o curso de perito avaliador, que é um curso que habilita o corretor de imóveis a fazer perícia. Hoje, vamos assim, existe o tripé compra e venda, locação e gestão de condomínios. Mas a avaliação imobiliária também é um bom nicho de mercado. Então, tudo isso o Cresci vem oferecendo gratuitamente e a gente tem percebido, assim, o ano passado foram quase 8 mil corretores que fizeram os nossos cursos. Bastante. Não quer dizer que sejam 8 mil corretores, mas houve 8 mil inscrições. O mesmo corretor pode ter feito fotografia imobiliária e o documentação imobiliária, ou locações e o prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo. Né? Isso. Mas realmente é um número bastante significativo. Mas é um número significativo dentro de um universo de 40 mil corretores de imóveis. Este é o número do nosso estado, então. Esses são os números dos corretores do estado e agora no dia 25, casualmente também, né? No Rio de Janeiro, o Cresci do Rio de Janeiro está reinaugurando a Unicresci, que é uma universidade do Cresci, que também vai auxiliar todo o sistema no Brasil todo através da estrutura que as maiores estruturas, digamos assim, de representação dos conselhos regionais são São Paulo e Rio de Janeiro. São os dois maiores Crescis do Brasil. É a primeira região e a segunda região. O Rio Grande do Sul é a terceira região. Nós estamos no pódio. Falando aí, em regiões do Rio Grande do Sul, quero aproveitar que a gente tem mais 2 minutinhos de programa e ler aqui uma pergunta que chegou de Christian Dias, corretor imobiliária de Capão da Canoa. Ele quer saber qual o projeto que o Cresci tem em relação à locação de temporada e qual a fiscalização que será implementada para coibir a locação ilegal de imóveis. E a gente tem, inclusive, ali os 8 passos a respeito da locação por temporada, orientando a sociedade a respeito dos riscos, porque nós tivemos a grande maioria dos golpistas, eles se agigantam, digamos assim, em cima das pessoas no aluguel por temporada, porque tem aquela característica do calção, do pagamento antecipado. Então, tem uma série de orientações sobre a vistoria, quem vai pagar condomínio, quem vai pagar IPTU, quem paga a conta de luz, o antes e o depois, toda essa orientação, mas sempre sob o ponto de vista de que o aluguel por temporada tem que ser e deve ser intermediado por um corretor ou uma imobiliária, porque essa expertise do relacionamento entre quem aluga, né, o locador e o locatário, ela é uma expertise que ela tem, por conta do cuidado necessário e objetivo, que ter a orientação de um profissional corretor de imóveis. Essa é a nossa dica, né, para não cair numa fria. Pegue a orientação ou de uma imobiliária ou do corretor, porque o aluguel por temporada, se não for bem organizadinho e bem combinado, está tudo no papel, vai dar dor de cabeça, certo? Realmente. Então, doutor, eu lhe agradeço muito pela sua presença aqui no nosso programa. Já está convidado a retornar. Tá bem, muito obrigado, Amanda. Obrigado, João, pela oportunidade. A gente espera em breve poder estar de volta aqui participando com vocês. Então, agradeço o pessoal de casa pela audiência, né? E o programa vai ser reprisado amanhã, às 7h30 da manhã. Vamos então nos despedindo. Estaremos aqui na segunda-feira, às 20 horas, com o Dr. Felipe Scherer e vamos falar sobre direito do trabalho. Esperamos todos vocês. Até lá.